Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Sérgio Guedes comentando os fatos políticos. Se não está inscrito, pessoal, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like que é muito importante, porque tem muita gente que tem visto os nossos vídeos, tem assistido, mas esquece de deixar o like, esquece de deixar o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos, compartilhe mesmo, pessoal, mande para os grupos de WhatsApp, mande para os seus vizinhos, enfim, compartilhe os vídeos aí nosso, deixando o like, porque isso é muito importante para nós aqui no canal. Pois nós estamos rumando a 21 mil inscritos. Essa é a nossa expectativa de chegar aí até o final do mês com 21 mil inscritos e conto com a inscrição de todos vocês. Pessoal, nós vamos ver aqui uma sabatina, né? Sabatina envolvendo Flávio Dino para a Suprema Corte e nós vamos ver como Flávio Dino acaba atropelando Flávio Bolsonaro, né? Flávio Dino, Flávio Bolsonaro. Então, Flávio Bolsonaro questiona acaba sendo atropelado por Flávio Dino. É algo assim impressionante como ele consegue, né, ter tanto conhecimento para responder. O pessoal faz pegadinha e ele consegue sair de todas elas. Mas vamos ver aqui o embate entre Flávio Bolsonaro e Flávio Dino. Flávio Dino, o senhor sabe que está sendo julgado aqui hoje pela sua trajetória política e não pelo seu histórico no poder judiciário. E obviamente que o que fica na memória de todos os parlamentares aqui, em especial dos senadores, e é para esse público que eu pretendo fazer a minha fala aqui hoje, que é o público-alvo de vossas excelências, o voto dos senadores aqui, a imagem que fica são dos seus 11 meses como ministro da Justiça. Em tom belicoso, às vezes em tom de deboche, quando esteve aqui nessa casa, tratando parlamentares com desdém. Eu próprio tive essa má oportunidade de, quando o senhor esteve aqui na Comissão de Segurança Pública, em que eu tratava de um assunto sério, a DPF 635, que foi juizada pelo partido de Vossa Excelência, o PSB, que infelizmente, desde 2019, quando foi impetrada, e logo na sequência, em função da pandemia, uma decisão foi tomada pelo ministro Fachin que inviabilizou o trabalho das polícias. Hoje o Rio de Janeiro ele virou grande bunker de criminosos do Brasil inteiro. Aqui é a reportagem de julho desse ano, quase 400 bandidos de outros estados foram presos no Rio de Janeiro, só nos primeiros 7 meses de 2022. Porque, obviamente, a consequência prática de uma decisão como essa foi trazer segurança aos criminosos para que pudessem ficar no Rio de Janeiro se sentindo protegidos. E naquele momento também alertei Vossa Excelência da minha preocupação com algo que só tem no Rio de Janeiro por enquanto, que são as narcomilícias. Traficantes se alinhando a milicianos, um poder paralelo inadmissível. E eu gostaria de verdade de ter ouvido naquele momento do ministro da Justiça e Segurança Pública uma resposta que levasse algum alento para os cariocas e fluminenses que estão sofrendo muito por isso. E o senhor, lamentavelmente, me respondeu fazendo uma espécie de sinalização de que eu teria algum envolvimento com milícia, o que é uma grande fake news. Eu desafio qualquer autoridade pública nesse Brasil a encontrar o nome Bolsonaro em uma investigação que exista, em qualquer lugar, em qualquer instância, nos últimos 523 anos, em que aparece Bolsonaro tendo envolvimento com milícia, sendo citado em escutas, de qualquer outra forma. Uma grande fake news e que deu grande repercussão em redes sociais, infelizmente. O senhor já se dirigiu ao presidente Jair Bolsonaro com os mais absurdos adjetivos: serial killer, genocida, num contexto de combate à pandemia, uma doença nova que pegou todo mundo de surpresa, e o governo fazendo o que podia para evitar mortes. Foi a maior transferência de recursos públicos da União para estados e municípios da história do Brasil para combater a pandemia.
Não faltou vacina para ninguém que quis se vacinar nesse país. Para ninguém. Todos que quiseram se vacinar tiveram a vacina comprada pelo governo Bolsonaro. E muita coisa que era tratada como fake news na época, hoje, a ciência já mostra que o Bolsonaro tinha razão. Até os remédios que é proibido falar o nome, hoje, cientificamente, já se sabe que tem mais eficácia, inclusive, do que algumas vacinas. Mas vira assunto proibido, dependendo de quem fala, é censurado. Não se pode debater mais nada nesse país, né, que você rapidamente é rotulado de alguma coisa. Isso também deu grande repercussão em redes sociais. E o senhor já defendeu o controle de mídias sociais. No faroeste digital que nós vimos, a expressão que o senhor usou, e que pode até ter razão. Mas o senhor defende um controle dessas mídias que assusta os usuários, assusta quem vive, quem ganha o pão de divulgar conteúdos em redes sociais, e que muitos que estão até hoje por decisão monocrática, sem ter o seu ganha-pão, com medo de postar alguma coisa. O sintoma de que a democracia não está numa situação de normalidade, senador Flávio Dino, é parlamentares que têm que medir as palavras. Todos nós temos que medir as nossas palavras. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que falamos. Independente se seja senador, seja deputado federal, seja ministro, seja o presidente. Existe uma lei, uma legislação que fala sobre tudo isso daí. Então não adianta usar da internet para cometer determinadas falas, né? Que eu não vou usar a palavra, né? Então as pessoas têm que tomar cuidado. Quem usa a internet de forma responsável não tem medo de controle, porque ela não é terra de ninguém. Existem leis, existe ordem, né? Então quem usa ela para falar a verdade, né, se comunicar verdadeiramente, não está nem um pouquinho preocupado. Agora, quem usa com segundas intenções, aí tem medo. Na tribuna do Senado, da tribuna da Câmara dos Deputados, por receio de virarem réus, por receio de serem caçados, por receio de serem presos, como aconteceu com Daniel Silveira. E, como eu disse, assuntos que são previamente proibidos, doutor Paulo Gonet, de ser discutido, dependendo de quem fala. Por exemplo, a urna eletrônica. Que o presidente Bolsonaro sempre defendeu que houvesse mais segurança, mais transparência, e que se não fosse a ingerência do então presidente do TSE, ministro do Supremo Tribunal Federal, aqui nessa casa, senador Davi, nós teríamos aprovado a PEC que garantia o comprovante impresso ao lado da urna eletrônica, e hoje o Brasil não tinha nenhum cidadão questionou o resultado das eleições. Tudo pode evoluir. Os pensamentos, o que pensava lá atrás com relação ao que pensa hoje, faz parte do amadurecimento. Só o que não pode evoluir é a urna eletrônica. E já disse isso a Vossa Excelência, presidente Davi. Se tivéssemos aprovado, não tinha 8 de janeiro, não tinha questionamento. E eu acredito que não estaríamos numa situação tão belicosa como estamos hoje. A questão das urnas eletrônicas é aquela questão. Vai ter voto, vai dar o canhotinho? Gente, é o sistema mais seguro que tem. Esse pessoal aí que anda dizendo que não tem segurança nenhuma, eles são eleitos, eles não reclamam, né? Então eles ficam procurando aí mentiras sobre a urna, né? É um absurdo esse povo. Vamos lá. Brasil inteiro, porque a Constituição Federal do Paulo Gonet não valeu o presidente Bolsonaro. Defender mais transparência, mais segurança no processo eleitoral é ser acusado de ser ditador e autoritário, quando é o contrário. Alguém que sempre falou que jogava dentro das 4 linhas desse livro sagrado. Que está pagando, sendo retirado covardemente do jogo político nesse Brasil, mas ao contrário do que muitos pensavam, hoje a realidade se impõe e mostra como Bolsonaro está forte. Como Bolsonaro é amado pelo povo brasileiro e como Bolsonaro vai influenciar em muito ainda em qualquer eleição que venha a ser disputada enquanto ele estiver vivo. Graças a Deus. E me preocupa muito, senador Flávio Dino, as ações que o senhor tomou enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública com relação à Polícia Federal. Porque o senhor, em várias situações, determinava que a Polícia Federal instaurasse inquéritos invariavelmente contra parlamentares que não são de esquerda ou que são de oposição ao governo Lula.
fica na aparência de que, até como foi dito em algum momento, que a Polícia Federal é sua. E só para citar mais um exemplo, senador Flávio Dino, sobre a preocupação de todos nós parlamentares com relação ao uso da Polícia Federal para um fim não republicano. O senhor determinou a instauração de um inquérito pela PF para investigar o presidente Bolsonaro por genocídio de Yanomamis. Todos aqui são testemunhas, o Congresso participou diretamente do envio de recursos para cuidar desse tema sensível, dessa grande quantidade inaceitável de mortes, inclusive de crianças Yanomamis. O governo destinando, inclusive, as Forças Armadas, que em muitos locais é a única instituição que chega para prestar o serviço humanitário a essas pessoas. E só nesses 11 meses de governo Lula, a situação está igual ou pior. E, obviamente, a gente não vai ver a Polícia Federal instaurando inquérito contra o presidente Lula, pelo genocídio, para investigar se há genocídio de Yanomamis. A preocupação é só essa aqui no Congresso Nacional. E o senhor me conhece pouco, né, nunca vai ouvir ilações de minha parte, acusações infundadas, e eu quero trazer um relato aqui, que obviamente não tenho como provar, não sei se é verdade, e o senhor vai ter oportunidade de falar sobre isso, porque, presidente Davi, o debate que aconteceu sempre aqui com relação à indicação especial para o Supremo Tribunal Federal sobre como as pessoas iam tratar a política. Houve essa desconfiança, por exemplo, com o ministro André Mendonça, e na prática todos estão vendo que as desconfianças não eram justas, porque é um ministro correto, que se atém à Constituição Federal. E aqui, até, senador Flávio Dino, muitas pessoas acusam, eu acredito que até levianamente, que o senhor usou a Polícia Federal até para causar transtornos para aliados do governo Lula. Não sou eu que estou falando isso. São as conversas de bastidores aqui na política, com relação a um deputado federal do seu estado, que é ministro do governo Lula, que se falava aqui que ele estava tomando tanta pancada da imprensa, tanta força da Polícia Federal para investigar alguma coisa, que atribuiu até o senhor ter destinado a Polícia Federal para fazer uma investigação fora da curva contra ele. E eu, sinceramente, não acredito que a Polícia Federal é uma instituição que tem a sua independência, tem a sua seriedade, tem a sua autonomia. Se a gente acredita que a Polícia Federal virou uma polícia política, acabou o Brasil, acabou a democracia. Mas até isso colocaram na conta do senhor aqui. E é importante que o senhor falasse sobre isso, porque senão fica a impressão de que, como eu disse, a Polícia Federal é de alguém e não uma instituição de Estado. Porque o que é que ficava no imaginário, senador Flávio Dino? Se tem uma Polícia Federal hoje que persegue até aliados do governo Lula, imagine com relação a quem é opositor ao governo Lula. É muita mágoa do rapaz, né? É muita mágoa do senador quando ele fala tudo isso aí, porque o pai dele fez diversas ingerências dentro da Polícia Federal. Trocou delegado, trocou superintendente, perseguiu, fez tudo, né? E é complicado. Quando você vê assim tanta mágoa, né? É muita mágoa e falta de atenção do que olhar o que o pai fez e o que está acontecendo, né? E olha o imaginário onde chega, senador Flávio Dino. Imagina o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal e dando as cartas ainda na Polícia Federal, porque o chefe da PF vai continuar sendo o amigo do Lula, indicado por proximidade. E sendo competente, não vejo nenhum problema nisso, porque há uma relação de confiança ali. Então, só para concluir, presidente, olha aqui como é curioso, porque hoje nós estamos vendo um político sendo indicado ao Supremo Tribunal Federal. E o normal seria a política estar satisfeita com isso. E não é o que está acontecendo. Há uma resistência grande ao seu nome, senador Flávio Dino, exatamente por esse histórico. Quando era para ser o contrário. E eu quero, para concluir aqui, trazer a público, senador Davi, eu não sei se já falei pessoalmente para Vossa Excelência, mas eu acho que é importante. O então presidente Bolsonaro, quando na indicação do ministro André Mendonça, virou para mim e falou: Flávio, você não quer, o que você acha de você ser indicado para o Supremo Tribunal Federal, já que se discutia que a indicação fosse
de um evangelho, como ele havia prometido na campanha eleitoral. Eu falei, presidente, apesar de eu ser advogado, o que eu sou é político, o que eu gosto de fazer é política. Indique o nome do André Mendonça, que é preparado para essa missão, e eu vou poder ajudar muito mais o senhor aqui no Senado Federal. Um seria para embaixador e o outro seria para ministro. É uma coisa fantástica, né? É um mundo maravilhoso, né? Um senador, um seria ministro da Suprema Corte, o outro seria embaixador. Agora, voltando um pouquinho atrás, quando ele fala o indicado, tudo, mas nós devemos entender o seguinte, o juiz que prendeu o Lula foi ministro da Justiça do pai dele. Olha que controvérsia aí, né? É meio complicado isso daí, né? Vamos ser justo, né? Porque não dá para fazer dois pesos e duas medidas desse jeito. Acredito que com a ajuda do presidente Davi, eu acho que eu teria até alguma chance de passar aqui no Senado Federal. E, para concluir, presidente, a minha pergunta ao senador Flávio Dino, eu, sinceramente, senador, a foto do que eu estou vendo aqui hoje é muito diferente do filme que nós vemos do senhor, em especial na política brasileira. Então fica assim a pergunta, eu acho que é importante o senhor, até para distensionar, como foi dito aqui várias vezes, eu quero crer que isso vai acontecer caso o senhor seja aprovado, qual vai ser de verdade o Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, em especial qual vai ser o tratamento com relação aos políticos? Com a palavra o senador Flávio Dino. Bem, vamos lá. Só perdão, Vossa Excelência não fez pergunta para o doutor Paulo? Não. Com muita alegria responder os questionamentos do senador. Em primeiro lugar, sobre o Rio de Janeiro, a resposta que nós demos, senador, foi prática, e não uma resposta retórica. É o estado que nós temos dedicado muita atenção, e o governador do Rio de Janeiro, que é do PL, tem reconhecido isso publicamente. Nós temos feito ações conjuntas, o presidente da República decretou uma operação de GLO no Porto de Itaguaí, Porto do Rio, Aeroporto do Galeão, exatamente pelo tráfico de armas e drogas. Tem lá no Rio de Janeiro uma força-tarefa de 11 estados, liderada pelo Ministério da Justiça, exatamente efetuando prisões de pessoas de outros estados que lá estão. Já houve prisões de líderes faccionados do Ceará, líderes faccionados de outros estados do Nordeste que estavam no Rio de Janeiro. Portanto, a resposta é prática. E reconhecida por toda a classe política, pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, pela FIJAM. Claro que, como o senhor aludiu, é um quadro muito complexo, que vem de décadas, mas nós acreditamos que esses esforços partilhados, nossos, com o governo do Estado do Rio, com a Prefeitura do Rio, pelo prefeito Eduardo Paes, é possível, sim, melhorar a triste situação, dramática situação que o Rio de Janeiro enfrenta há alguns anos, há algumas décadas, eu diria. E eu, claro que tenho muita solidariedade, não posso, doravante, se for aprovado no Senado, liderar nenhum trabalho desse tipo, mas sempre solidário, como temos feito na prática agora, com a presença da Polícia Federal, operações integradas, GIS, apreensões recorde de armas, a apreensão de armas da Baixada Fluminense, mais de 1.000 armas, quase 2.000 armas foram apreendidas numa só operação. Houve uma operação na Barra da Tijuca, bairro que o senhor conhece bem, 47 fuzis lá na casa de um suposto empresário que tinha uma suposta fábrica de móveis, que na verdade era uma mera fachada para montar armas. Então, tem muitos exemplos positivos dessa ação firme em relação ao Rio de Janeiro. Alguns temas que o senhor alude, infelizmente, como o senhor sabe, eu não posso responder porque envolveria pré-julgamento e poderia eventualmente gerar impedimento de suspeição. Então, o senhor alude a casos concretos sobre pandemia, sobre outras questões, que na seara política, claro, se fosse esse o caso, eu poderia responder, como sempre fiz na minha vida, mas nesse momento, infelizmente, eu não posso, exatamente porque ainda tramitam inquéritos, processos no Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Sobre a questão do controle de mídias, o senhor usou uma expressão que eu creio que é a chave daquilo que tantos e tantas aqui falaram. O senhor usou a seguinte expressão:
todos têm que medir as palavras? Sim, claro. Sim. Esse é o ponto. Essa é a diferença fundamental. Enquanto todos não medirem as palavras, é claro que haverá perpetração de crimes em série. Isso vale para as redes sociais. O senador Petecão acabou de descrever. Se nós abrirmos, nesse momento, as redes sociais, de qualquer um aqui por amostragem, ou mesmo as minhas, nós vamos encontrar as coisas mais abjetas, impronunciáveis, criminosas, sendo escritas. Então, o problema não é que medir a palavra esteja errado, como o senhor disse. É o contrário. Medir as palavras é o certo. Eu tenho absoluta certeza que o senhor faz isso em casa e todos nós devemos fazer na vida pública. Claro que não basta. Lembremos, senador, que mesmo a relação de maior intimidade e privacidade que existe, que é a relação amorosa, é regulada juridicamente. O casamento é governado por regras. A relação amorosa que se estabelece, ela é regulada pela Constituição, pelo Código Civil. A relação de pai e filho é regulada por leis. O senhor não pode fazer o que quiser em relação aos seus filhos. Ora, se todos os âmbitos da vida humana têm regulação, onde está escrito que só a internet não pode ter? De onde emergiu essa mitificação, a não ser dos interesses eventualmente empresariais que não interessam ao debate jurídico? Nós temos uma lei que regula a internet, parece que é algo atípico que eu estou falando, não. Esse Congresso, este aqui, aprovou o Marco Civil da internet. E o senhor vai no artigo 19 e vai no artigo 21, o senhor vai encontrar regulações. No caso do artigo 19, quase inexistentes. No 21, mais rigorosas. Se o senhor abrir a sua linha do tempo, a sua timeline aí, muito dificilmente o senhor vai encontrar cenas de nudez não consentida. Por quê? Porque há o artigo 21 do Marco Civil da internet e há uma moderação ativa de conteúdo das empresas. Se o senhor fizer uma pesquisa sobre compra de terno ou de sapato, o senhor vai receber durante semanas propaganda de terno e de sapato. Por quê? Porque as plataformas não são neutras. Ao contrário do que no artigo 19 do Marco Civil da internet está escrito, e muitos acreditavam em 2014. Na verdade, as plataformas se transformaram em curadorias de conteúdo. Ora, se você tem uma atividade empresarial qualquer destinada ao lucro, qual que não é regulada? Se alguém estabelece um comércio num shopping, tem regulação. Se alguém abre uma farmácia, tem regulação. Uma indústria também tem. Então, é realmente um debate de vanguarda. E veja, considero que é o debate jurídico mais importante do século XXI. Porque nós estamos no limiar do perecimento das condições de se realizar eleições com o abuso da inteligência artificial. Todas as senhoras e os senhores sabem disso. E não vai haver regras? Imaginemos a inteligência artificial servindo, como hoje há nas plataformas, a incitação de crimes. Eu vi, senador, eu vi incitação de suicídio de jovens. Eu vi jovens chantageando outros jovens. Eu vi meninos chantageando meninas para praticarem atos de vilipêndio sexual. Os seus filhos estão expostos a isso e as crianças e jovens do Brasil estão expostos a suicídios sendo transmitidos ao vivo. Isto é ditatorial, tratar disto? Ou é preservar os valores mais sagrados que a civilização humana conseguiu erigir? Da vida, da integridade física. Então é isso que eu sustento, e sustento com convicção, a partir de critérios jurídicos. Nenhuma atividade empresarial é desregulada, nenhuma atividade humana é desregulada. E não há argumento de intimidade e privacidade, porque no recesso do lar há regras jurídicas. Os homens podem bater nas suas esposas? Os homens podem matar suas companheiras? Não. E alguém vai falar de liberdade? Para matar? Para discriminar? Para ofender? Para crianças, repito, crianças serem vítimas de toda sorte de abusos. E aí, de fato, eu tenho uma convicção jurídica, veja, jurídica, de que o caminho da União Europeia é um caminho virtuoso.
A União Europeia, que é o berço, junto com o Oriente Médio, da civilização que nós construímos nas Américas. Então, a União Europeia oferece o caminho de regulação. O professor Gonê, versado nesses temas, também estuda essas matérias. Finalmente, sobre inquéritos. Repito o quanto disse. Todos os inquéritos que eu enviei, requisitei, etc., estão por mim assinados. Todos estão lastreados no artigo 145, parágrafo único do Código Penal e na Lei 10.446 de 2002. Eu jamais aludi a pessoas, e sim a fatos. Não existe inquérito para investigar pessoas. Existe inquérito para investigar fatos. Então, jamais eu antecipei juízos de valor. Apenas encaminhei fatos. E lembro que os inquéritos não tramitam no Ministério da Justiça. Eles tramitam numa das polícias mais reconhecidas no mundo, que é a Polícia Federal do Brasil. E tramitam perante o Ministério Público e o Poder Judiciário. E eu quero aqui homenagear, sim, toda a equipe da Polícia Federal, liderada pelo Dr. Andrei, pelos delegados, agentes, que tem feito um trabalho notável em relação a esses assuntos. E afirmo ao senhor, jamais a Polícia Federal foi por mim usada para fins políticos, a não ser aquilo que a lei manda. E se eu não tivesse feito, aí que eu estaria cometendo um crime de prevaricação. Se você tem um indício de um crime, você tem que encaminhar a autoridade competente, e foi isso que eu fiz. Em relação, claro, ao papel de ministro do Supremo Tribunal Federal, é óbvio que é diferente. E quero, portanto, afirmar cabalmente que é falso, absolutamente falsa, a ideia que existem duas pessoas aqui. Não existe só uma, na sua integralidade, com a sua história e com a sua trajetória. Agora, esta pessoa tem a maturidade para entender que quando você está no debate político, você atua de uma forma. Quando você está numa missa, que eu frequento, você atua de outra forma. Quando você está na praia, você atua de outra forma. Quando você está batendo um pênalti, que eu faço com precisão, você atua de outra maneira. Ou seja, em cada papel, você atua de uma forma. E isto não significa ter 2, 3, 4 ou 5 caras. Isso significa você ter a inteligência, inclusive emocional, de compreender que são lugares diferentes. E, portanto, eu afirmo ao senhor, esse que está aqui olhando para o senhor, com a mesma tranquilidade, a mesma serenidade, com a mesma limpidão, com a mesma limpidez, transparência que eu sempre tive, é aquele que, se merecer a aprovação do Senado, lá estará. Agora estará de outra forma. Estará de outra forma. E se tiver a honra de ser contratado pelo Botafogo, eu garanto também acertar os pênaltis ano que vem. Vocês observem bem como o ministro ele respondeu a todos os questionamentos de Flávio Bolsonaro e foi desconstruindo argumento a argumento. Todas aquelas armadilhas que foram lançadas no caminho, o ministro se saiu muito bem disso daí. Então mostra que é uma pessoa preparada para estar ali no Supremo, né? O Dino é, sim, sem dúvida, nos 11 meses que teve, um dos melhores ministros de Justiça. Jurista, conhecedor do direito, professor de direito, enfim, é ele que tem que estar lá e sinto muito. O pessoal armou tudo para ele aí, mas não tem jeito não. É ele e acabou. E Flávio Bolsonaro, né, ficou sem graça, passou vergonha, né, mais uma vez. Isso é triste. Pessoal, eu quero agradecer a vocês que chegou até aqui ao final. Se não deixou o like, a inscrição de vocês, deixa aí no final. E eu peço a vocês, nos ajude, porque estamos rumando a 21 mil inscritos. E eu conto com a inscrição e o like de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.